viva glorifica a Deus. A palavra ensoberbecer, no grego significa ruperaio, que tem o sentido de maior, superior, mais elevado, mais exaltado, acima da média. Quando Paulo entra dentro do terceiro céu, é assim que ele se sente. Quando volta para a terra dos viventes, Paulo se sente o maior, superior, mais elevado, mais exaltado. Era como que Paulo dizia: eu estou acima da média. Era como se Paulo chegasse a dizer: os demais discípulos de Jesus não chega nem perto dos meus pés. E esse sentimento de soberba chega até ele. A segunda palavra que eu destaco no texto é a palavra grandeza. Diga comigo, grandeza. A palavra grandeza, você não está entendendo atrás? Tá? Perfeitamente. A palavra grandeza no grego é ruperbalo. A palavra ruperbalo significa algo que ninguém havia recebido. Algo inédito. Paulo está falando no texto algo que o coração de Pedro não conhecia, que o coração de Tiago e João ainda não havia compreendido, mesmo tendo andado, pastor Josiel, com Jesus 3 anos e meio. Paulo está falando de algo grande, de algo inédito que ele recebeu. A terceira palavra é a palavra revelações. Qual a palavra? E ajuda a pegar por gentileza. Qual é a palavra? Nós estamos em uma Assembleia de Deus na igreja viva pentecostal, uma igreja de crentes vivos. Cadê os crentes vivos da igreja? Deixa eu ver. Dê um prato de glória a Deus, querido. A palavra revelações, a palavra do grego apocalipse, que significa algo que estava oculto há muito tempo, mas agora foi revelado a este homem chamado Paulo. A terceira palavra do texto é a palavra espinho. Qual palavra? Espinho. A palavra espinho no grego escarlopes, que significa instrumento afiado na ponta, algo que machucava, algo que feria. A terceira, a quinta palavra é a palavra esbofetear. Olha para alguém e diga: esbofetear. A palavra grega para esbofetear é colaptizo, que significa bater com punho, espancamento interminável. Paulo está falando de algo que não terminava. Paulo está falando de um sofrimento diário. Paulo está falando de um sofrimento que todo dia, quando ele acordava na cama, estava esperando ele. Paulo está falando de um sofrimento, de um tal espinho, que todas as noites, quando ele ia para a cama, aquilo estava atravessado nele. Paulo está falando de um espinho que, quando ele ia para a igreja, ele ia com o espinho. Que quando ele assumia uma oportunidade para pregar, estava o espinho. Quando assumia a oportunidade para cantar um cântico, ele cantava com esse espinho atravessado na sua carne. Aleluia. E é possível que eu já comece a ser profeta para a sua vida a partir de agora. Quantos de nós pregamos, mas aí está o espinho? Você pastoreia, mas todos os dias você tem que lidar com o espinho na carne. Você tira a força da fraqueza para continuar na presença de Deus. Você se santifica, você ora, você jejuma, você paga o preço, mas aí está o espinho na sua carne. Algo interminável. O pregador Silmar, qual era o propósito e o resultado do espinho? Ele diz, o apóstolo, ele diz: a saber, o mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. A palavra esbofetear no grego, colaptizo, bater com um punho, espancamento interminável. Paulo está falando de um espancamento interminável. Olha para alguém e diga algo que não tinha fim. Diga algo que não tinha fim, interminável. Pela palavra colaptizo, nós entendemos que Deus nunca tirou o espinho da carne de Paulo. Este espinho era algo interminável. Era Deus dizendo: se eu tirar o espinho, ele se soberbece.
Se eu tirar o espinho, ele vai depender da sua sabedoria e não da sabedoria do Eterno. Se eu tirar o espinho, eu acabo perdendo Paulo. Então ele estava dizendo: eu não quero te perder. Deus estava dizendo: Paulo, eu não quero te perder. E para não te perder, eu vou permitir Satanás te esbofetear. Para não te perder, eu vou permitir esse espinho na sua carne todos os dias. Alguém entende isso aqui? Existem lutas que não te afastam de Deus, existem lutas que te aproximam de Deus. E essa é a função do espinho. Não é fazer você sair da igreja, não é tirar você do coral, não é tirar você da membresia da igreja. Esse espinho tem uma finalidade: de segurar na presença de Deus, de segurar na presença de Deus. Se você acredita, levanta a mão e dê um brado de glória a Deus. Diga para alguém: esse espinho está te segurando. Pega na mão de alguém e diga: esse espinho está te segurando na presença de Deus. A finalidade do espinho é deixar você humilde. A finalidade do espinho é fazer você reconhecer que não é você que faz, não é você que tem, você não é melhor do que ninguém. É a graça de Deus, é a presença. Vou deixar você glorificar a Deus. Eu estou todo trêmulo aqui. Deus está na casa aqui. Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Você não vai parar, você não vai desistir. Ainda que o diabo te afronta, ainda que a luta chegou, ainda que o espinho está cravado na sua carne, você vai correr sempre para a presença de Deus. Deus estava dizendo: Paulo, eu não quero te perder. Seja a boca de Deus agora. Deixa todos usar a sua boca. Diga para alguém, pega na mão de alguém e diga: assim diz o Senhor, eu não quero te perder. Diga: eu não abro mão de você. Diga para alguém, seja a boca de Deus, eu não quero te perder. Aleluia. Então isso vai segurar Paulo no propósito. Ao invés de ele abandonar o projeto, ao invés de ele abandonar a vida com Deus, isso fez ele ficar mais firme. Aleluia, mais dependente da graça de Deus. Agora entenda uma coisa: esse mensageiro, esse mensageiro que esbofeteava Paulo, não vinha de Deus. A palavra mensageiro aqui no grego, ângelos, vem da palavra, vem do próprio Satanás. Então Deus permitiu. Diga para alguém: Deus permitiu. Diga: Deus não foi o autor do espinho. Diga: Ele permitiu para que Paulo não se exaltasse. Mas percebe-se algo: isso dia após dia furava, dia após dia espancava, dia após dia machucava Paulo. Mensageiro vinha. Todos os dias, quando Paulo terminava de pregar, o mensageiro de Satanás vinha e batia no rosto dele, porque o texto diz: desbofetear. Não há nada mais humilhante para um judeu como Paulo apanhar de tapa no rosto. Só que Satanás não apenas esbofeteava com tapa, mas também batia com o punho fechado. É possível que isso aconteça com você também? Quantos de nós, pregadores, eu falo os pregadores agora, você entendeu o que eu vou dizer? Quantos de nós acabamos de pregar uma festividade, um congresso, um culto como este, e às vezes vamos para casa chorando? Ou eu sou o único pregador que passa por isso? Quantas vezes as pessoas se vêem no pódio, pregando, cantando, fazendo a obra, mas muitas das vezes voltamos para casa arrebentados, com dores. E se alguém pergunta: por que é que você está triste? Não sabemos. Quantas das vezes, pregando em congresso, voltava para casa, minha esposa testemunha, e eu chorar, e eu dizer: por que você está chorando? Eu não sei. Sentimento de vazio. E chegar e dizer assim: você pregou tudo que tinha e você não tem mais nada. Você sente aquele vazio.
Você vem para a igreja alegre, saltitando, mas muitas das vezes quando termina o culto, volta para casa e vem aquele desânimo e fala: vou desistir de tudo. Mas ao invés de você desistir, você faz como Paulo, você corre para a presença de Deus e ora. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Isso estava ferindo Paulo dia após dia. Deus permite certas coisas na minha vida, na vida do cristão, na sua vida, irmão e irmã, que nós não entendemos, pois o texto diz, o título no grego está escrito bem assim: a soberania de Deus. Por que, pregador Silmar? Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da nossa maneira. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele permite algumas circunstâncias na nossa vida. E detalhe, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe aonde você suporta, até onde você tem condição de caminhar. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe. Oh glória, Ele sabe. Se Deus está permitindo uma luta na tua vida, é porque Ele vai, vou melhorar. Se Deus está permitindo uma luta na sua vida, é porque Ele sabe quem você é. Olha para mim e diga: Deus sabe quem você é. Se Deus está permitindo circunstâncias na sua vida, é porque Ele sabe. Deus sabe com quem mexe. Deus sabe com quem Ele chamou. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus te conhece por dentro e por fora. Tem coisas na minha vida e na sua vida que nem nós sabemos, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele entende. Detalhe, você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas Jesus disse que o Todo-Poderoso, na construção do corpo humano, Ele contou todos os fios, Ele contou, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Nós iremos morrer sem conhecer a nós mesmos na nossa totalidade, mas Deus te conhece. Deus sabe com quem Ele mexe. Deus sabe quem Ele prova. Deus sabe quem Ele leva a certas situações. Mas esta situação, eu vou dizer algo e você reage na proporção que recebe. Esta situação não é para a tua derrota. Esta situação de espinho não é para a tua vergonha, não é para te jogar por terra, não é para te arrancar da igreja, não é para te humilhar. Esta, aleluia, permissão de Deus é para um tamanho de graça nunca visto antes. Deus está permitindo o espinho, porque nesta noite Ele te trouxe aqui para revelar para você que a graça dele é maior do que o espinho, que a graça dele é maior do que a tua luta, a graça dele é maior do que o problema que você enfrenta. Levanta a mão no prazo de glória se você acredita. Demanda chau, demanda a graça de Deus é maior do que o espinho que está na tua casa. Ninguém vence Deus, não tem como vencer o Todo-Poderoso, aleluia. Então continua glorificando a Ele, continua na promessa, continua guardando, fica firme, não desista. A graça dele é maior. Tudo que você está passando, diz o Senhor, é para um tamanho de graça nunca visto antes. Nunca visto antes. Olha para mim e diga: a graça de Deus é maior na tua vida. Diga: a graça de Deus é maior na tua vida. Se a tua luta é grande, é porque a manifestação da graça será maior, será maior, será maior. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. No sofrimento, é você, o Espírito e Deus. No sofrimento, eu vou dizer de novo, é você, o Espírito e Deus.
Mas este momento do sofrimento é você, o Espírito de Deus. Não conhece a tua luta, não conhece as tuas dificuldades. Costuma olhar para você como se você fosse um super-homem, um homem de aço. Costuma olhar para você como se você fosse Mulher Maravilha, uma mulher de ferro, que suporta tudo. Mas Deus sabe que você está aqui, não pelo que você é, mas por a graça de Deus manifestada na sua vida. Senão você não estaria muito mais aqui. Aleluia. Ei, o sofrimento é você, o Espírito de Deus. Mas na manifestação da graça será diante de todos. Não, depois eu vou falar de novo. No sofrimento é você, o Espírito de Deus. Mas na manifestação da graça, Deus vai pegar você e mostrar para todos. Aleluia. Mesmo com o espinho na carne, sofrendo, os seus aventais vai fazer milagre. Mesmo com o espinho na carne, aleluia. Por onde você passar, Satanás vai ter que bater de ré para o inferno, vai ser envergonhado, o nome de Deus será glorificado, porque você tem a graça de Deus, porque você tem a graça de Deus, você tem a graça de Deus na sua vida. E é para alguém, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Diga, depois desse sofrimento, Deus vai fazer algo grande no meio de todos, para todos saber que Ele te chamou, que Ele te separou, que você é o eleito de Deus, escolhido pelo Senhor. Vai ser algo tão lindo que alguém vai olhar para você e vai dizer: é Ele, foi Ele que fez. Aí Paulo aprendeu na lição do Espírito. Nossa, ele aprendeu. Aí Paulo diz: fiz mais, que ele diz aos Coríntios, fiz mais do que todos os apóstolos de Jesus. Sou bêbado. Começou a se inchar. Fiz mais do que todos os apóstolos de Jesus. Aí o Espírito, pá! Aí ele falou: todavia não eu. O Espírito, todavia não eu. O Espírito vinha para lembrar Paulo. Aleluia, Jesus. Todas as vezes que Deus usava ele muito, e ele falava: eu fiz mais do que todos. O Espírito, pá! Aí o Espírito lembrar: Paulo, você é soberbo, Paulo. Paulo, você é terrível. Mas olha aí o Espírito. Aí quando ele olhava para o Espírito, ele falou: todavia não eu, mas a graça. A graça dele que está comigo. Se não fosse a graça dele, eu continuaria cego no caminho para Damasco. Mas foi a graça dele. Foi a graça dele. Se não fosse a graça dele, naquela navegação para a cidade de Roma, quando eles pararam na ilha de Malta, ele está dizendo: naquele dia pereceu toda a nossa esperança. Até eu achávamos que eu iria morrer. Aí ele disse: mas o céu se abriu. A graça dele. Quando a serpente picou a mão de Paulo, todo mundo dizia: vai morrer. Se não fosse a graça de Deus, Paulo tinha morrido. Mas não morreu, porque a graça dele. Deus está dizendo que naquele acidente foi a graça dele. Deus está dizendo que aquela enfermidade que você enfrentou foi parar no hospital, mas você está aqui. Era para tu ter morrido, mas a graça dele, a presença dele, a graça dele. Levanta a mão e dá glória a Deus. Amado, chore mais. A graça dele trouxe a sua esposa de volta. Aleluia. Esse dia, quando eu tomei fortinho assim, esse dia eu estava pesando 100 quilos. Eu não tenho tamanho para isso. E eu pregando. Cheguei do serviço, era 6 horas da tarde. Meu corpo disse: desde dorme a noite toda, você está cansado. Fui buscar a minha enteada no serviço, trouxe em casa, no meu banho de vela, no colégio, voltei, peguei minha esposa e minha filha pequena, Yasmin, e fui pregar uma mensagem de 45 minutos. Eu terminei, a gente já tinha orado por todas as pessoas, em geral, mas daí na igreja tem um certo costume. Eu não murmuro, cada um faz da forma que quer. Aí tinha umas 25 pessoas para mim poder
falei, estou muito mal. Tirei meu sapato, meia, botoei aqui a camisa. Minha esposa se desesperou, eu disse, amor, eu estou morrendo. Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de se despedir. Eu caí, desmaiado. Por 10 minutos, eu estive morto. A igreja entrou em desespero. Mas eu estou aqui hoje, irmão, por causa da graça dele. Aleluia. Nessa hora, pastor José, o inimigo veio. Quando eu voltei, eu fui para casa. O inimigo soprou no meu ouvido, desliga para o pastor José. Eu disse, desmarca com ele, diga que você não vai, porque se você for pregar, você vai desmaiar de novo e você vai acabar morrendo em cima do púlpito. Mas eu já disse para minha mãe, falei, mãe, a minha maior missão, e quando Deus quiser me levar, que me leve quando eu estiver pregando a palavra, porque aqui nós estamos numa conexão com Deus tão grande, dizendo que a graça dele é maior na nossa vida. Se Deus me devolveu a vida, eu disse para você, não desista. Não para. A graça dele está aqui neste lugar. A graça dele está te dando força, dizendo para você, continua. É um pouquinho de tempo que há de virar e não parará. Daqui a pouco estaremos para o Senhor, para sempre com o Senhor. E se Deus não nos marcar nada, eu vou lá. Aleluia. Nós estamos aqui dizendo que a graça do Senhor é ela que nos sustenta. E a graça dele que nos mantém de pé. É a graça dele que faz você caminhar. Sem a graça dele eu já tinha desistido há muito tempo. Se não fosse a graça dele, você já tinha abandonado o barco. Se não fosse a graça dele, você não estaria aqui. Aleluia. A graça de Deus será dobrada para que você possa suportar o espinho. Diga para alguém, Deus tem um projeto nisso. Diga, Deus tem um projeto nisso que você está enfrentando. Deus permitiu o espinho para que ele não se sentisse maior de todos. Pregador Silmar, o que é esta igreja? O que são esses obreiros? São homens e mulheres dependentes da graça de Deus. São homens e mulheres que não dependem de si mesmo, não dependem da sabedoria, não dependem da força do seu músculo. São homens e mulheres dependentes da graça de Deus. Se isso é verdade, levanta a mão, abre a tua boca e dá uma rajada de glória, grita bem alto. Eu sou, diga eu sou, dependente da graça de Deus. Diga a graça dele que me mantém de pé. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo, deixa eu acelerar aqui. A Bíblia diz que Paulo pediu a Deus 3 vezes. Quantas vezes? 3, diga comigo, 3 vezes. Coisa interessante, diante dessa situação do espinho, Paulo, ele foi orar, diga, ele correu para a oração. Diga, o segredo está na oração. Se o espinho chegou, diga, corre para a oração. Isso é tremendo, pois a oração é a ferramenta certa diante das circunstâncias adversas. Tem gente que arruma desculpa. Eu não vou na igreja porque estou com espinho na carne. Eu não vou pregar porque estou com espinho na carne. Paulo estava com espinho na carne, mas mesmo assim estava fazendo missões. Paulo estava com espinho na carne, mas mesmo assim estava pregando. Paulo estava com espinho na carne, mas mesmo assim ele ia para a casa do Senhor. Então o espinho, a luta, a dificuldade que você enfrenta, não é desculpa para você se afastar da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É aí que você tem que ver, é aí que você tem que se aproximar de Deus. E detalhe, ele orou, ele não orou apenas uma vez, ele orou quantas vezes? 3 vezes. Ele disse 3 vezes eu pedi a Deus, e aprenda algo, ele não foi lamentar com o diabo, ele não foi levantar bandeira branca para Satanás, dizendo, Satanás, dá uma trégua, porque eu não estou aguentando mais. Satanás, para de me perturbar, porque eu não suporto mais. Ele não fez isso. Paulo também não foi reclamar com as pessoas. Por quê? Porque na verdade tem muita gente que nunca irá te entender. Se você contar para algumas pessoas qual é o seu espinho, qual é a sua dificuldade, muitos vai fazer
fazer você ficar famoso na cidade de Goiás. Ei, existem questões na nossa vida que é só Deus. É só Deus. Não estou falando heresia, não estou falando coisa de mim mesmo, eu estou falando Bíblia. Ele foi falar com Deus, porque ele sabia que Tiago não ia entender. Ele sabia que Pedro não ia entender. Sabia que o homem na terra não poderia resolver o seu problema. Então Paulo foi falar com uma pessoa certa. Aleluia! Paulo foi falar com uma pessoa certa. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ei, procura Deus hoje, quando você estiver em casa. Traga lá na madrugada e ó Deus. Aleluia! Eu preciso te pedir algo. Tira esse espinho da minha carne. E a Bíblia diz que ele pediu a Deus. O verbo pedir no grego parakaleo significa aproximar diante de outra pessoa e começar a gritar, acenar, implorar e aplicar. Ninguém te entende. Ninguém entende você quando você sai um pessoal pulando no meio da igreja, gritando, se joga no chão de lágrimas. Alguém pode até olhar para você e dizer: quer se aparecer? Está querendo dar um show? Não é. Só você sabe o tamanho da sua luta. Só você sabe o tamanho da luta que você enfrenta para ser um cristão, para estar na presença de Deus. Então, pedir aqui é para a galera, significa começar a gritar, a acenar: ó Deus, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está contemplando a minha luta? Paulo chega em Deus, Deus tem na cara e fala: Deus! Aleluia! Ele grita, ele acena, ele chama a atenção de Deus até onde ele está orando. Glória a Deus! Ele conseguiu. Diga para mim: você vai conseguir também. Diga: você vai atrair e chamar a atenção de Deus aqui hoje. Quantos acreditam nisso aqui? Aleluia! A tradução para parakaleo significa para. Segunda palavra, kaleo, é a palavra parakaleo, para o lado, kaleo, falar. Isto é, chegar do lado de alguém e começar a falar. Parakaleo significa pedir. Isso é alguém que se aproxima diante. Você vai agora. Alguém que se aproxima diante de outra pessoa que é maior do que ele. A palavra pedir para parakaleo é Paulo dizendo: eu sou pequeno, mas eu vou diante daquele que é maior do que eu. Eu não posso resolver o problema, mas eu vou chegar diante de alguém que pode, porque aquele que eu sirvo é maior do que eu. Parakaleo é chegar diante daquele que é maior, não apenas maior, mas diante daquele que é mais forte. Você está fraco, mas você está diante daquele que é forte. E é diante dele, é na presença dele que você se fortalece. Vou te dizer de novo: é diante da presença do Senhor, é quando você ora que você se fortalece. É quando você chega diante daquele que é maior, daquele que é mais forte, daquele que tem, daquele que pode, daquele que resolve, daquele que te ouve. Porque muitas das vezes ninguém vai te ouvir, ninguém vai te escutar, mas Deus está sempre ouvindo, dizendo: fala que eu quero ouvir a tua voz. Eu estou aqui no meu trono santo só esperando você falar comigo, porque eu quero te dar uma resposta. Parakaleo também significa o necessitado, aproximando diante de alguém que é forte, que pode, que faz, que tem, que resolve. E aqui entra a ação do Espírito Santo. Pergunta para mim por quê? Porque uma das palavras para o Espírito Santo, Fabiano é óbvio, gosta desse livro. A palavra é Espírito Santo paracleto, que significa para o lado, aquele que está aí do seu lado, consolando. O Espírito Santo está aí com você, te abraçando. E no peso da cruz você está dizendo: não aguento mais. O Espírito Santo chega aqui, nem o Simão Sirineu coloca a cruz junto com você e diz: eu te ajudo. Não despreze a tua cruz, não corte ela pela metade, porque existe abismo que você só passa se a cruz estiver intacta.
Alguém pegou isso? Existe abismo que você só atravessa. É que nem aquele vídeo, gente, figurinha de homenzinhos carregando a cruz, mas teve um engraçadinho que foi cortando a cruz. Quem já viu esse vídeo? Vai cortando a cruz, vai cortando, e quando chega lá tem um precipício, um abismo, e ele não consegue passar. Aceite o peso da sua cruz e entenda que você não carrega ela sozinho. O Espírito Santo está aí com você, o Paracleto está aí com você, aleluia, ele está aí junto de você, dizendo: com a minha presença você vence. E ele olha para você e diz: sozinho você não consegue, mas com a minha presença você já conseguiu. Aleluia, aleluia. É ele que está aí com você nas horas mais difíceis da sua vida. O Consolador amado te consola e diz: você não vai desistir, eu estou aqui com você. É Ele que te consola, é Ele que te socorre, é Ele que conversa contigo. Quando o diabo joga coisa na sua cabeça, aí o Paracleto diz: eu estou com você. Não faça o que o diabo quer que você faça. Não dê ouvido a Satanás. Você não é um coitado, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é príncipe e princesa do Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que ele pediu para que o espinho fosse afastado dele. A palavra afastar-se no grego é abstêmio, significa remover algo e jogar para muito longe. Ele orou dizendo: remove isto, Deus. Fecha meus olhos, por gentileza. Ele orou dizendo: remove isso, Deus. Aumenta o fundo musical, por gentileza, Deus. Remove isso, Deus. Diga para ele: remove isso, Deus. Ele disse: tira isso de mim. Ele chega diante de Deus e diz: eu não estou suportando. Está machucando, Deus. Aproveita este momento, curva a sua cabeça, fecha seus olhos e fala com Deus. Aleluia. Fala: isso está me machucando. Diga: eu não estou aguentando mais. Faça algo, Deus, enquanto é tempo. Eu já não sei mais o que fazer. Aleluia. Não é assim, irmão, que você se sente. Não sei mais o que fazer. Deus, se você não fazer algo, aleluia, pela minha vida, vai dar tudo errado, não vai acabar em nada. Aí vem Deus com a resposta e diz: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça, levanta a mão, a minha graça te basta, porque Deus. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, a resposta de Deus para você essa noite estava pensando em desistir, não desista. A minha graça te basta. Estava, aleluia, pensando em desanimar, desistir. Quem sabe eu prego para alguém que o seu casamento, aleluia, para pôr um fio. Você queria chutar o pau da barraca, acabar com tudo, mas Deus está dizendo: não abandona, não negue, não faça isso. A minha graça te basta. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? A minha graça te basta, porque o meu poder, diz o apóstolo Paulo, que Jesus olha para ele e diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está olhando para você aqui esta noite e está dizendo: eu estou quase encerrando. Ele está dizendo assim: entrou aqui fraco, se prepara, vai sair daqui forte, vai sair daqui forte, vai sair daqui forte. Quem acredita, se coloca de pé dando glória. Se coloque de pé dando glória. Chegou aqui se arrastando, vai sair daqui saltando na presença do Todo-Poderoso. Chegou aqui chorando, vai voltar para casa sorrindo, zombando do problema, da luta e da dificuldade. Porque Paulo estava nesse sofrimento todo dizendo: eu não suporto o espinho, está me machucando, está doendo, está me perturbando. E ele está dizendo: eu estou para desistir. Mas aí Deus derrama a graça dele naquele dia, pastor Leandro. Que Paulo saiu dali debochando do problema. Ele fala no encerramento do capítulo. Ele saiu dali sorrindo da perseguição,
Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A palavra graça no grego é charis, significa aquilo que preenche. A palavra graça no grego charis significa aquilo que preenche. Vou dizer até você da glória. A palavra graça no grego é charis, que significa aquilo que preenche o vazio da tua alma.